Você acredita em Atlântida ou Atlantis, meus nobres e queridos irmãos? Essa é uma lenda que intriga muitas pessoas e hoje a gente vai conhecer um pouco dessa história, né? De tanto que fala da sua localização, se ela é uma realidade ou se é um mito. Às vezes a própria história do lugar, o que é que faz tantas pessoas terem a curiosidade sobre essa cidade, acaba ficando em segundo plano, acaba ficando despercebida. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho dessa história, dessa cidade maldita que despertou a ira de Deus. Então, como o assunto tá pra lá de misterioso, meus irmãos, pega agora mesmo o seu cuscuz com banana e vamos iniciar o nosso quadro. A lenda de Atlântida ou Atlantis. Segundo essa lenda, há muito tempo teria existido um grande continente chamado Atlântida ou Atlantis. Situava-se no meio do oceano que recebeu seu nome, o Oceano Atlântico. Então, se você não sabia, o nome do oceano vem justamente da grandeza de Atlântida ou Atlantis. Em frente às portas de Hércules, né, o filho de Zeus, né, aquele mesmo das lendas que fez os trabalhos, aquele mesmo, família. Então, essas portas erguiam-se no local onde está o Estreito de Gibraltar, fechando por completo o mar Mediterrâneo. A Atlântida teria sido um paraíso, uma lendária ilha cuja primeira menção conhecida remonta a Platão em suas obras Timeu ou A Natureza e Crítias ou A Atlântida. Era composta de exóticas paisagens com clima agradável e belas florestas. Ao lado de extensas e férteis planícies, os animais eram dóceis, porém fortes, e havia cidades grandes e pequenas. Os Atlantes, né, como eram chamados seus civis, por exemplo, você que mora em São Paulo é paulista, quem mora no Rio de Janeiro é carioca, quem nascia em Atlântida era atlantês. E eles eram senhores de uma civilização muito avançada. E é aí, né, que rola todo o mistério. Muitas pessoas acreditam que esse avanço, né, despertou a ira de Deus. E por isso eles foram destruídos, porque eles tinham uma mistura ali de tecnologia com magias proibidas. Muitas delas que foram perdidas. E eles praticavam aquilo ali. Para quem acredita em UFOs, né, em alienígena, acredita que eles tinham contato direto com esses seres, que eles visitavam e ensinavam muita coisa a eles. Já quem é mais pro lado espiritual acredita que foram os próprios anjos caídos que foram os fundadores dessa cidade, dessa civilização, e que eles iam num rumo totalmente oposto do que Deus planejou para a humanidade. Então, o de livre-arbítrio, por exemplo, se eles tivessem vingado, não teria como ter isso. As pessoas não fariam escolha, seguiriam os padrões que eles querem. E você vê hoje praticamente essas ideias, né, meus irmãos? Embora seja uma teoria, mas você vê essas ideias sendo implementadas nas sociedades de hoje. As pessoas perdendo o direito de gostar ou não gostar das coisas, de concordar ou não concordar. Será que algum atlantês sobreviveu, meus irmãos? Aí, meu irmão, isso tem muito a ver com as 13 famílias, não tenha dúvida disso. Mas vamos lá. Palácios e templos cobertos de ouro e outros metais preciosos destacavam-se numa paisagem onde o campo e a cidade conviviam em harmonia. Jardins, fontes, ginásios, estádios, estradas, aquedutos, pontes estavam por todo lado e à disposição de todos. Desta abundância nasceram e prosperaram as artes e as ciências. Eram muitos os artistas, músicos e grandes sábios. Esse trechinho também, família, nos faz refletir sobre o que eles falam do mundo perfeito, né? E seria isso aqui. Se as pessoas se comportam, se as pessoas concordam com as mesmas coisas, fazem tudo igual, não há discórdia entre eles, né? É unanimidade aquilo ali, as práticas são unanimidade. Mas o ser humano não é isso, família. Às vezes o que um gosta, o outro não gosta. E é por isso que, às vezes, né, até na nossa casa, nós amamos os nossos pais, mas por termos alguns costumes ou querer adotar outras práticas, você sai da sua casa, vai viver, forma sua própria família, né? É isso que acontece. Mas parece que eles não são muito a favor disso. Veja que essa tal harmonia só é possível por conta disso. E quando você escuta falar em natureza, o que é que você está vendo agora, hoje em dia? As leis sendo criadas para praticamente trazer essa realidade de volta. Então veja, meus irmãos, por mais que os assuntos sejam diferenciados, variados, eles acabam se encaixando se você raciocinar bem sobre eles, se você fazer as comparações certas. Aqui eu, particularmente, vejo a ligação direta com eles, as 13 famílias, que vem de muito antigamente, vocês não tenham dúvida disso. A linhagem deles sobreviveu e os planos continuam até hoje, porque veja, aqui mesmo, era muita riqueza. E essas riquezas não somem assim do nada, meus irmãos.
Então, continuando aqui, ó, eles não viviam completamente tranquilos, pois não estavam sozinhos no mundo. Em razão disso, apesar de cultivarem a paz e a harmonia, nunca deixaram de praticar as artes de guerra, já que vários povos, movidos pela inveja, cobiçando a sua riqueza, tentavam conquistar o continente. Será que era isso mesmo? Ou será que acontece como certos países fazem, que diz, olha, nós não vamos interferir na sua decisão, você é um país livre, mas se você não fizer o que eu quero, ninguém compra, ninguém vende a você. Será que isso é paz mesmo, família? Será que isso é harmonia de verdade? Ou é forçar os outros a se dobrarem a você, do contrário, vão ser isolados do mundo? Você vê isso hoje. Será que era diferente nessa época? O modo de se comportar desses supremos, e você vê como a mídia fala bem, né? Você acha que se fosse o cristianismo eles falariam bem dessa forma? Então, a forma que a mídia se refere, a forma que cientistas hoje idolatram esses povos que eles nem sequer sabem se realmente existiu, né? Eles não podem confirmar, e eles falam assim, tão bem, me indica muita coisa, e acredito que na maioria de vocês também. Vamos lá. As vitórias obtidas contra os invasores foram tão grandiosas que logo despertaram o orgulho e a ambição de passar ao contra-ataque. Já não se pensava em apenas defender-se, mas em aumentar o território de Atlântida. Olha aí a verdade aparecendo, família. Assim, o poderoso exército Atlante preparou-se para a treta e aos poucos foi conquistando grande parte do mundo conhecido, dominando vários povos e várias ilhas em seu redor, uma grande parte da Europa Atlântica e uma parte do norte de África. Os seus corações até então puros, olha só, família, então existiu um povo que era puro, né? Por que será? Eles estão falando aqui, meus irmãos, das ideias que o Bigodinho também tinha, só que está de uma maneira disfarçada. O próprio Bigodinho achava que era descendente direto desses seres supremos em inteligência e que não eram desse mundo. A parte ET da história fica pela interpretação de quem está analisando os fatos. Mas isso tem muito mais a ver com o espiritual. Então aqui na matéria diz, os seus corações até então eram puros, mas foram endurecendo com as suas armas. Enquanto se perdia a inocência, nascia o orgulho, a vaidade, o luxo desnecessário, a corrupção e o desrespeito para com os deuses. Poseidon convocou então os outros deuses para julgar o Atlantis e decidiu aplicar-lhes um castigo exemplar. E como consequência, vieram terríveis desastres naturais. As terras de Atlântida estremeceram violentamente. O dia fez-se noite e logo em seguida surgiu o fogo queimando as florestas e campos de cultivo. O mar inundou a terra de Atlântida com ondas gigantes, engolindo as aldeias e cidades, e em pouco tempo a Atlântida desaparecia para sempre. Então essa é a versão dos cientistas, né? E é óbvio que eles não vão ter a mesma interpretação nossa, meus irmãos, mas você sabe que aí, essa cidade, o próprio mal começou a existir ali dentro, meus irmãos. Começou a dominar a mente e os corações deles. Puro, de verdade, só existiu um, né? Todo ser humano, se ele não se controlar, se ele não impor limites a ele mesmo, ele sempre vai trilhar o caminho do mal. É por isso que nós temos as leis, temos as regras, os ensinamentos, a doutrina, para frear esses impulsos. Que é isso, meus irmãos? É impulsos. Nós temos impulsos, somos motivados pelas emoções o dia inteiro. E se você se deixa dominar por momentos, esses momentos vão fazendo você. A verdade é essa, né? E eu vejo muito isso. As pessoas às vezes dizem, não, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu só quero o bem das pessoas. Mas na prática ela não faz nada disso. Ela até pensa, não, mas eu estou sendo bem intencionada. Mas na primeira oportunidade de se dar bem negando ou afirmando alguma coisa, ou levando vantagem, ela faz. Então se a bondade fica só no pensamento, ela é morta, ela não vale nada. O que vale são os atos. Os atos é que mostram quem você é. Então os mistérios que envolvem a Atlântida, meus irmãos, com envolvimento de magia, uma tecnologia muito avançada, continua sendo até hoje uma possibilidade real. E veja que por mais que se negue, né, o tal mito, até hoje tem gente que procura. Vira e mexe tem uma pessoa que se arrisca, né? Principalmente quando chega novas tecnologias, novos submarinos não tripulados que podem descer uma profundidade maior, eles sempre estão sondando aquele lugar, porque eles sabem que ali existe alguma coisa. Então eles procuram algum vestígio de que isso realmente existiu. E já encontraram algumas coisas, né? Mas aí gera logo aquela controvérsia. Mas eu acredito, família, que antes do fim dos tempos nós veremos muitas comprovações dessas coisas. Tem que acontecer e muita coisa será revelada. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui.
mas eu gostaria de saber a sua opinião. Como é que você vê a lenda de Atlântida, meus irmãos? Qual é a sua interpretação? Deixa aí nos comentários. Já falei para vocês que isso ajuda muito no engajamento da plataforma, ajuda o algoritmo, que é uma coisa nova criada há pouco tempo, a entender que esse tipo de assunto é importante, precisa ser divulgado, ajuda a própria plataforma a crescer. Então, quanto mais você interagir é melhor, nem que seja um obrigado, vale muito a pena você comentar, tá certo, meus irmãos? Então, vou ficando por aqui, agradeço mais uma vez a tua presença, um abraço, fiquem com Deus e fui!